Na última quarta-feira, dia 18, o Sinteste RN realizou o segundo encontro estadual da mulher trabalhadora. O evento reuniu servidoras da UFRN e UFESA e debateu assuntos que, infelizmente, fazem parte do cotidiano feminino, como assédio moral e sexual e violência contra a mulher. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o evento e a importância de espaços como esse para discussão e reflexão de temas que tanto afetam as mulheres. E para debater este tema comigo, eu recebo aqui no estúdio a professora Ilidiana Diniz, do Departamento de Serviço Social da UFRN, que ministrou uma das palestras durante o encontro, e eu converso também com Tásia Maia, que é coordenadora do Sinteste RN e organizadora do evento. A essas mulheres eu dou o meu bom dia de hoje. Que bom, né? Que a gente tem esse espaço para conversar, infelizmente, sobre assuntos que não são positivos, mas que a gente está ganhando cada vez mais espaço para falar e para bater de frente, né? Ir de encontro a coisas que a gente não acredita e que a gente não pode mais suportar nos dias de hoje, né? Tásia, mais uma vez bem-vinda aqui no programa. Obrigada. Quando é que surgiu a ideia, né, de criar esse encontro, né, específico, e por que abordar a temática do assédio moral e sexual especificamente? Esse encontro ele foi pensado exatamente para que a gente pudesse... Primeiro, nós fizemos um encontro local, né? Uhum. Depois que nós fizemos o encontro local, sentimos a necessidade de abranger para as nossas bases. Sim. Porque, como vocês sabem, nós temos bases no interior. Santa Sim. Cruz, Santo Antônio, Currais Novos, Caicó, né, Mossoró. Uhum. Então, o que a gente entendeu? Que não adiantava ficar só dentro de Natal, dentro do nosso campus aqui, né, no campus central e no campus da saúde. Então, nós pensamos uma forma de abranger a nossa base, né, e tratar desse assunto. Por quê? Porque nós sabemos o quanto o assédio moral, né, principalmente no ambiente de trabalho, e sexual que está acontecendo dentro dos nossos campos, Sim. no campus e nos nossos campos, é uma coisa incrível. As pesquisas são terríveis, né? Inclusive nós sabemos de alunas estupradas dentro da universidade, Sim. dentro dos nossos ambientes. Então, isso gerou essa inquietude da gente tratar sobre esses assuntos, né, que estão assim bem direto. E quanto ao assédio moral, né, principalmente depois que a mulher está crescendo, né? e começando a descobrir, né, os direitos dela, os deveres e os direitos, Sim. a gente fica sabendo que tem coisas que você não tem a obrigação de fazer. Né? Então, essa conscientização que o próprio sindicato faz, né, quais são os deveres, qual é a responsabilidade da servidora, né? Isso leva a que ela entenda que muita coisa que é colocada para ela não é um espaço só para ela. Sim. Né? Porque o que acontece? Fica sempre as secretarias para servir isso, para servir aquilo, e a mulher é muito mais capaz que isso. É uma coisa muito rotulada ainda, Muito. Né? E assim, e nós sabemos que dentro do governo federal, o nível é igual. Quando você faz um concurso para pleitear as vagas do mesmo nível. E por que só as mulheres assumem determinadas... secretarias, ministérios? Algumas que, quando você vai ver, as chefias, a maioria são de homens. É verdade. Né? Então, a partir daí, a gente começou esse estudo, que não é de agora. É bem antigo e, graças a Deus, está começando a acontecer. E por isso que nós, né, fizemos esse convite à nossa entrevistada também, né, que ela é expert nessa área de assédio dentro do ambiente de trabalho, assédio moral e sexual. Então vamos lá. Lidiana, seja bem-vinda aqui no programa. Embora o assédio no trabalho seja tão antigo, né, quanto o próprio trabalho, né, a partir de quando passou a ser identificado isso como algo destrutivo e principalmente em cima da mulher? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer da satisfação que é estar nesses espaços de discussão, também trazer a importância que é os sindicatos estarem pensando essa problemática, e o Sinteste foi muito feliz na escolha, que eu acho que, como já foi apontado aqui, é uma problemática que atinge majoritariamente as mulheres e que
essa violência ainda é muito escamoteada, muito invisibilizada e, infelizmente, na nossa realidade, muito naturalizada no espaço de trabalho. Pontualmente, algumas discussões do assédio, eu já estudo essa problemática há quase uma década, e agora eu estou vendo que ela está, sim, saindo dessa invisibilidade, indo para os espaços mesmo de discussão, espaços como esse, que tem uma abrangência, que chega, que tem um alcance para a trabalhadora, né? Para a trabalhadora, para estudante, que ele quer uma violência, e eu costumo dizer que é uma violência sexista, que ela está inserida em todos os espaços, seja nos espaços públicos, nos espaços privados, nas ruas, então, e tendo as mulheres como os principais sujeitos vitimizados, né? Mas, do ponto de vista histórico, esse termo, na verdade, que como você adiantou, desde que existe trabalho, existe violência. Mas os estudos dos termos, tanto assédio moral como assédio sexual, ele é datado da década de 80. Sim. E a referência mundial nessa discussão é uma francesa chamada a Irigoyen, que ela é referência para os nossos estudos, referência também para as leis municipais e estaduais que nós temos hoje no país. E no Brasil, chega pontualmente essa discussão, já em meados dos anos 2000, com um trabalho também em nível de academia, de uma médica do trabalho chamada Margarida Barreto, que é ela que traz essa discussão para o espaço acadêmico, para o espaço da pesquisa, e que é referência no que a gente estuda hoje, né? Tásia, você já adiantou um pouquinho no início da tua fala, mas como é que você visualiza a questão do assédio na universidade? Para nós, né, nós que temos, porque assim, nós formamos o GT Mulher, e com isso a gente normalmente pega temas, sim, né, de violência contra a mulher, dá uma estudada, e cada uma, que é uma forma da gente crescer o pensamento, né, dessas causas da mulher, não só assédio, mas como tantas outras. E começaram a acontecer denúncias. Nós temos uma ouvidoria dentro do Sinteste, que ela é sigilosa. Nós também sabemos a nossa coordenação geral, né, Aparecida, ela é muito envolvida também na parte feminista, na luta feminista, como nós também. Então, a gente começou essas pessoas a nos procurar, né, a informar que está tendo assédio, assim, e a gente sempre pega essas denúncias e corre atrás, seja na gestão, seja dentro do sindicato, aonde for, em qualquer espaço, a gente procura uma forma de se certificar primeiro, sim, e depois ir à luta para resolver esse problema. Entendi. É isso. Encontro Estadual da Mulher é o nosso tema de hoje. A gente vai continuar debatendo sobre esse assunto. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora. Hoje recebendo a professora Ilidiana Diniz, do Departamento de Serviço Social da UFRN, que ministrou uma das palestras durante o encontro, e converso também com Tásia Maia, que é coordenadora do Sinteste RN. E não é de hoje que as mulheres buscam o seu lugar ao sol e ter espaços para discutir assuntos que afetam as suas vidas é essencial. Pensando nisso, o Sinteste RN criou um encontro da mulher trabalhadora que já está na sua segunda edição. Saiba mais na matéria de Ricardo Crust.
E Lidiana, o assédio ele pode ocorrer entre dois colegas e ainda entre subordinados e superior, né? Nas ações dirigidas à Justiça do Trabalho, qual é a mais comum? Comumente é dos superiores hierárquicos contra os subalternos, né? No caso do assédio, aí a gente precisa ter muita clareza de entender esses dois assédios, né? Sim. Quando a gente fala do assédio moral, a proporção entre homens e mulheres que são vitimizados por essa violência, ela é aproximada. Claro, com uma tendência às mulheres ser mais, pelo histórico das mulheres também não ocupando os espaços de poder e decisão, as mulheres estando em espaços de trabalho muito atrelados à divisão sexual do trabalho, em que os postos de poder e decisão ainda são demandados pelos homens e ocupados pelos homens. Quando a gente vai falar de assédio sexual, a proporção aí ela é totalmente díspara. Né? Ela é 90, alguns estudos, não temos estudos e os estudos são mais pontuais, não temos uma grande pesquisa em nível de Brasil, mas alguns estudos mostram que a proporção é de 90% de mulheres que sofrem assédio sexual e 10% de homens. Então, a gente sempre faz essa distinção dessas duas dimensões do assédio. E aí, atrelado a isso, a gente já pensa as dificuldades que as mulheres têm de denunciar o assédio sexual. Em algumas pesquisas que nós fizemos no Ministério Público do Trabalho ou junto com juízes do trabalho, a gente viu alguns casos, inclusive, de mulheres que vivenciaram o assédio sexual por muito tempo, sofreram, e aí com todas as características que esse assédio tem, e só quando passou para o assédio moral é que elas procuram o Ministério Público do Trabalho, claro, quando se esgotam todas as possibilidades, seja sindicais, seja na própria empresa, que tem as ouvidorias. Então, o fim é buscar. Mas outro aspecto também que é muito importante a gente compreender é que é uma violência extremamente subnotificada. Poucas mulheres procuram denunciar essa violência. Nós temos, eu fiz uma pesquisa aqui em nível do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, com as comerciárias, e a gente via o que elas contavam da relação de medo, da relação de medo de perder o emprego, medo de ser novamente julgada, porque a culpa é sempre da mulher no caso do assédio sexual. Então são todas essas determinações que a gente sempre tenta esclarecer os sujeitos que estão vitimizados, os sujeitos também que são os assediadores, né? Do que é essa problemática. Tásia, como foi essa edição com relação ao encontro do ano passado? Vamos falar um pouquinho, né, desse encontro, que a gente vai continuar no próximo bloco, mas quais foram os desafios desse ano? O desafio foi exatamente esse, tratar de um assunto onde nós sabemos que dentro dos sindicatos, né, existe um machismo muito grande, apesar de que no nosso, sabe, é impressionante como o nosso está servindo de exemplo, o Sinteste RN, né, porque nós temos, por exemplo, mais de 30, quase 40% de diretoras mulheres, que isso é difícil, né, que nós temos, por termos essa política, né, então assim, a gente costuma fazer esse debate. E com relação ao ano passado, muito bacana também o que aconteceu, porque todas as nossas expectativas foram alcançadas, né? Principalmente com a palestra, a belíssima palestra da nossa palestrante que temos aqui, doutora Lidiane, como também da juíza, que uma palestra foi a da doutora Lidiane, e a outra palestra foi uma juíza corregedora que veio falar sobre a violência contra a mulher. No caso de Lidiane, ela está falando sobre assédio moral sexual dentro do ambiente de trabalho. E a juíza corregedora, ela falou sobre a violência contra a mulher. Certo? Então foi realmente, para nós,
atingiu todas as expectativas, né? Muito bom mesmo. E Lidiana, como você estava falando agora há pouco, a questão do medo, né, que a mulher tem de falar, de perder o emprego. E remete um pouco dessa pergunta agora. Como se dá a punição para a prática dos assédios moral e sexual? Políticas de conscientização sobre o problema inibem a prática? Quando a gente pensa nessa denúncia e quando a mulher chega para essa denúncia, a gente sempre pensa que, assim como acontece com a Lei Maria da Penha, que exige uma rede, que exige inclusive que as pessoas que vão tratar dessa problemática estejam capacitadas para acolher essa denúncia, nós também pensamos isso quando discutimos as violências no mundo do trabalho. A dificuldade do acesso a essas mulheres ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é uma grande dificuldade. Quando você já vai vitimizada, você vai fragilizada, porque o assédio, ele traz isso, ele causa na vítima uma fragilização, um medo, uma angústia, uma culpa, e todos esses elementos, ele atinge desde a dimensão física à dimensão psicológica. Então, como não há uma lei, por exemplo, para o assédio moral, por exemplo... Existe alguma punição específica, ele é enquadrado no artigo 483 da CLT. Sim. Então, quando provado o assédio, e aí é outra perspectiva que a gente acha que é muito difícil, que é a vítima que tem que reunir as provas. Sim. Imagine que você está no seu espaço de trabalho e você geralmente são provas verbais, né? Fica aquela coisa de uma palavra de um contra o outro e é muito complicado. E nesse sentido que a gente acha que é muito difícil para a vítima, e a peregrinação que elas fazem, por exemplo, até acessar mesmo esse serviço. E aí, muitas vezes, em se constatando o assédio, a punição aí vai depender do grau desse assédio, do comprometimento dos outros funcionários naquela instituição, porque o assédio, ele não é algo isolado, ele é algo que alcança muitas pessoas. E aí, o dano moral, um juiz pode, por exemplo, como punição, punir a empresa também e punir o assediador. Então, esse no aspecto do assédio moral. O assédio sexual, nós temos uma lei, a lei no Código Civil também, 216A, e aí ele diz que a punição, comprovando, reunindo todas aquelas provas também, que a mulher tem que reunir, a mulher tem que gravar, a mulher tem que no WhatsApp, as mensagens, e mesmo assim, nós já observamos casos, inclusive, do juiz da culpabilização, revitimização dessas mulheres, dos juízes, que nós temos leis ainda extremamente machistas, extremamente sexistas, e que a mulher que tem que provar que ela não sofreu a violência. Se não chegar com o olho roxo, na delegacia não serviu de muita coisa, né? Então, essa lei, ela atende a alguns casos, é uma lei extremamente, que nós entendemos como uma lei extremamente frágil do ponto de vista da punição, que é de 1 a 2 anos de prisão, quando na verdade a gente sabe que aí são penas pecuniárias, que ninguém vai preso por assédio no nosso país. Cumprir um terço da pena e sai, aquela então, coisa toda. São todas questões que a gente analisa, que precisa ser revista, precisa ser ampliado e precisa de espaços desses para a gente estar construindo e pensando essas violências em forma, e consequentemente a nossa meta, nosso futuro, o que a gente intenta é um mundo livre de violência para todas nós mulheres. Uma saga, né? Isso. Lidiana, a gente vai continuar a falar sobre isso. Nosso tema de hoje é o encontro estadual da mulher que aconteceu no último dia 18. Fica aí que a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. 30 segundinhos, não sai daí. Voltamos com o nosso último bloco do Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o 2º Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora, hoje recebendo a professora Lidiana Diniz, do Departamento de Serviço Social da UFRN, e Tásia Maia, coordenadora do Sinteste RN. Gente, vamos tentar finalizar esse assunto de alguma forma, o tempo é muito curto, mas é um espaço que dá para a gente tentar, né, ampliar de alguma forma e levar para quem está em casa um pouco mais desse assunto. Tásia, o Encontro da Mulher Trabalhadora foi realizado pelo próprio Sinteste RN, né, por meio do GT Mulher. Como e quando surgiu o GT Mulher? Quem é que pode fazer parte, se interessar pela causa? Certo. Ao longo dos 25 anos, hoje temos 26 anos, o nosso Sinteste, né? Ao longo de 25 anos, nunca teve um grupo de trabalho, nem tem uma direção voltada para a mulher. Então, nós sentimos a necessidade na nossa gestão de trabalhar esse assunto
vimos a necessidade e criamos o GT Mulher. Nós assumimos no dia 15 de dezembro e no dia, eu acho que 8 ou 10 de fevereiro de 2016, nós fundamos o GT Mulher, Grupo de Trabalho por não termos coordenações. Sim. Né? E eu coordeno esse GT também, eu sou diretora de Administração e Patrimônio do sindicato e sou coordenadora estadual do Sinteste, do GT Mulher. Sim. Então, como eu já falei, a gente trata de assuntos, lê, pega textos, né? Porque a gente sabe da necessidade das mulheres conhecerem, porque qual é o grande problema da mulher? Ela não sabe exatamente quais são os direitos que ela tem. Isso. O que é assédio, elas não sabem ao certo o que é uma brincadeira, o que é um assédio, o que é um assédio sexual. Às vezes uma cantada, tem muita mulher que ainda acha bacana determinadas cantadas e que isso não é bacana. É verdade. Né? Que nada que a gente permite não é bacana pra gente. Verdade. Então, daí surgiu a necessidade desse grupo, de ser criado esse grupo. Somos 15 mulheres trabalhando, nos reunimos uma vez por mês, e quando vai ter um evento como esse, a gente passa assim, um mês reunindo toda semana, e montamos isso, e vamos para as outras bases para debater. Nós temos também no interior, né, um GT já foi instituído, um GT no interior, na base de Santa Cruz, Santo Antônio. É um GT bem atuante também, como também lá em Caicó está se formando. Sim. Então, e tem o nosso que é a nível estadual. Entendi. Certo? Então, e assim a gente viu a necessidade de fazer o do ano passado, que já foram outros temas, todos voltados para causas da mulher, né? E nesse, nós temos também, a exemplo do ano passado, vai ter uma apresentação de como fazer o autoexame, também em alusão ao Outubro. Ao Outubro Rosa, que é uma coisa muito específica também da mulher, também da mulher, a questão do câncer de mama. E pronto, então a gente vai fechar com isso, sabe? Vai juntar esses dois temas da palestra e, além disso, também da saúde da mulher com essa demonstração, que é o nosso departamento de administração, o servidor que vai fazer essa demonstração, as enfermeiras de lá. E Lidiana, como é trabalhada a cultura da violência aqui no Rio Grande do Norte e quais as principais dificuldades encontradas nesse combate? Tati, inclusive, já pontuou um pouco do que é cultural em se tratando do assédio, por exemplo, essa dimensão da cantada. Nós somos um país que tem esse culto mesmo e culturalmente se construiu essa ideia da cantada como algo positivo, quando na verdade não é. Na verdade, teve, para quem quiser consultar, várias campanhas que ocorreram em nível de Brasil, ano passado, esse ano, Chega de Fio-Fio, mostrando que é algo que as mulheres não gostam, que é algo que fere, que é algo que traz muito mais perspectivas de objetificação da mulher do que de algo que ressaltar a beleza ou outros atributos. Isso aí a gente está partindo para uma coisa bem prática, né? Isso. Quando, na verdade, as mulheres não sabem de muita coisa como a violência do escutar, né? Da violência psicológica, que muitas sofrem isso todos os dias, mas por não sofrer, diretamente falando, um tapa na cara, acha que aquilo não é um tipo de violência, né? Até porque... Desculpa. Fique à vontade. Até porque, assim... o que é que nós queremos enquanto mulheres? Nós queremos ser tratadas da mesma forma que um homem caminha na rua, que ele anda na rua, que ele vai no espaço à noite, que ele veste o que ele quer sem precisar estar preocupado se fulano vai gostar ou não, se isso você se expor. Como assim? O homem chega num lugar sem camisa, sem sapato, e às vezes você não pode botar um short, porque isso vai dar direito ao homem dele fazer uma cantada. Isso aconteceu porque estava usando porque aquela você roupa. Estava assim, ou porque você bebeu. Isso é um absurdo. Ninguém pode lhe agredir sexualmente, ou lhe cantar, ou lhe mexer, ou lhe tocar. Não precisa nem dizer que ninguém porque tem você esse bebeu, direito. Ninguém tem direito a nada. O que nós queremos é ter o mesmo direito de ir e vir que os homens têm em todos os espaços públicos. No trabalho, em casa, não é, Lidiane? Isso. Em termos da questão que você colocou, aqui nós temos grandes dificuldades, isso não é só em nível de Rio Grande do Norte. Nós estamos vivendo
a história tem mostrado que nós estamos vivenciando uma contra-reforma do Estado e para as mulheres, para as políticas das mulheres, há uma verdadeira contra-reforma mesmo, contingenciando os investimentos. Então, as políticas públicas para a mulher no Estado, a partir da consolidação, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que já tem 16 anos, a gente sabe das dificuldades que o nosso Estado tem, de como esses recursos são pífios para estar trabalhando uma violência como essa. E aí, quando se trata de outras violências que nós estamos trabalhando, discutindo, então não tem grandes investimentos, não tem grandes espaços para discutir. Então, é uma realidade, infelizmente, que nós vivenciamos quando tratamos, quando buscamos pesquisas para as mulheres. Os órgãos de fomento cada vez mais estão se fechando os espaços para a gente estar trabalhando, estar fazendo essa discussão. Então, individualmente, nós, por exemplo, na academia, estamos desenvolvendo pesquisas, mas muito individual, sem grandes parcerias. E eu queria aqui só situar, nós temos com a parceria com o Sinteste na universidade, que nós estamos promovendo agora uma campanha, o CCSA está promovendo uma campanha, nós estamos finalizando essa campanha contra o assédio na universidade, a luta, porque também, como o Tásio já apontou, é outra realidade que tem se mostrado extremamente complexa do ponto de vista do cerceamento da liberdade das mulheres. Um espaço da universidade, um espaço público que as mulheres não podem usufruir desse espaço sem que ser violentadas, ou seja, com a violência sexual do estupro, assediadas sexualmente por professores, por colegas. Então, essa é uma realidade que nós já identificamos e nós, junto com o NADIS, nós do grupo de estudo, do GEPTED, Grupo de Estudo, Trabalho, Ética e Pesquisa, e o NADIS, que é o Núcleo de Apoio ao Discente, nós estamos pensando essa campanha. Infelizmente, também, o nosso tempo aqui no Diálogo Plural é curto para a gente falar sobre assuntos que merecem toda a nossa atenção, mas Ilidiana, Tássia, sejam sempre bem-vindas ao nosso Diálogo Plural para a gente falar mais sobre isso, sobre outros assuntos, porque realmente é um assunto que ainda tem muito pano para manga. Infelizmente, nos dias de hoje, não era mais para existir tanta coisa a se falar sobre problemas com as mulheres, né? Mas se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, sobre esse assunto especificamente, acompanhe as redes sociais, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, o nosso site, o www.sintesterrn.org.br, ou no nosso YouTube também, que você vê esse e outros programas que é na nossa página do YouTube. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.